É difícil pensar que existe alguém 100% satisfeita com o seu corpo. E na maioria das vezes é possível disfarçar. Por exemplo, usando uma roupa mais apertada, um sapato fechado, um sutiã com bojo. Mas e quando aquilo que te incomoda está no meio do seu rosto? Pois é, nós estamos falando do nariz fino, arrebitado, curto, romano, anduco. Esses são alguns dos tipos mais comuns e conhecidos de nariz. Afinal, é possível ter um nariz perfeito? No Band Mulher de hoje, nós vamos falar sobre correção de nariz. E para conversar com a gente, eu convido o Dr. Bruno Herkenhoff. É assim, doutor Bruno? Isso, está correto. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Olha, nariz. Tem muita gente que chega em seu consultório pedindo, por exemplo, da Angelina Jolie? Tem muitos pacientes que procuram, mas a gente tem que avisar o paciente o que é possível e o que é compatível com o tipo de rosto. O que define o nariz de uma pessoa, doutor Bruno? Olha, o nariz é constituído de pele, cartilagem e osso. Então, cada característica de uma estrutura dessa vai definir o tipo de nariz. Se a pele é mais grossa ou mais fina, se a cartilagem é mais bojuda, maior, ou então se tem um osso com uma gibinha no dorso. Então, tudo isso é o que caracteriza o nariz. O que as pessoas mais reclamam quando sentam à sua frente, assim, do nariz? A grande maioria das vezes é que o nariz é grande, ou então a ponta caída. A procura maior costuma ser isso. E quando é realmente, porque tem gente que já é perfeito, o nariz é bonito, mas quer fazer. Outros realmente há uma necessidade. Quando é feita a correção de nariz, doutor? Com cirurgia, né? Porque hoje a gente tem outros procedimentos que dá para dar uma atenuada, a gente vai falar sobre isso hoje também, mas quando que é feito, há necessidade de fazer a cirurgia? A cirurgia é realizada quando você tem algum problema que não é corrigível, não é passível de corrigir com apenas um preenchimento ou então algumas outras técnicas. Então, por exemplo, paciente que tem uma giba óssea, tem aquele ossinho no dorso do nariz. Normalmente você não consegue corrigir tanto com outros tipos de procedimentos, então a gente indica uma cirurgia. Ou então quando o nariz tem uma estrutura muito fraca, que a ponta é caída, então a gente indica a cirurgia. E às vezes associa também uma cirurgia funcional, que é uma cirurgia, por exemplo, com um otorrinolaringologista, para poder corrigir o desvio de septo, uma obstrução nasal. Então, a gente faz associado a esse tipo de procedimento. Agora, a pergunta que não quer calar, né, gente? Quando a gente olha e vê várias pessoas com o mesmo tipo de nariz, parece que passou, né? E foi fazendo em série. Exatamente. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu acho que cada nariz tem que ser compatível com o tipo de rosto. Você tem, às vezes, rostos mais largos, então tem que ter um nariz mais largo, não pode ser um nariz muito pequenininho. Um nariz que, às vezes, você tem um rosto mais fino, então tem que ser um nariz mais compatível. Então, todo nariz tem um tipo de rosto que cabe. A pessoa que quer fazer uma correção, doutor Bruno, ela pode escolher o tipo de nariz ou é feita uma avaliação, como você mesmo citou, de acordo, né, com o formato de rosto, o tipo, seu biotipo, porque muitas vezes, né, eu escuto, eu acho lindo o nariz. Eu citei o da atriz Angelina Jolie, assim como a boca dela faz o maior sucesso. E muita gente chega aos consultórios, né, pedindo a boca dela, o nariz. A Nicole Kidman também, o nariz dela é muito comentado, enfim. Isso tudo tem que ser levado em avaliação, porque você não pode, né, não é um brinquedo ou uma roupa que você vai lá e compra. Tem que ser avaliado, tudo isso. Exatamente, a gente faz uma análise do rosto todo do paciente e vê o que vai ficar bom e o que vai ficar ruim. Às vezes o paciente quer um nariz muito pequenininho e não vai ficar legal. Ou então, às vezes, falta queixo e aí o paciente acha que o nariz é muito grande, mas na verdade o paciente tem pouco queixo. Então a gente tem que trabalhar e fazer uma análise completa da face. Deixa eu te convidar para cá, doutor Bruno, para o nosso UOL. Fica aqui comigo, por favor. A gente fotos aqui dos narizes mais comentados. A gente tem a Anitta, né? Ela tinha um nariz, você lembra do nariz dela antigamente? Daí ela optou por fazer esse tipo de nariz e foi bem criticada. Comenta pra gente. É um nariz que ficou compatível com o rosto dela, ficou um nariz bonito, mas é um nariz mais para artificial, não um nariz tão natural, mas é um nariz bonito, que coube para o rosto dela. Uma pessoa que não tem um conhecimento, né, técnico, não é um profissional da área, sabe quando, mesmo que não conhecesse a Anitta e ela chegasse em um lugar que é um nariz que foi feito, que
que não é o nariz que ela nasceu, por exemplo? Sim, muitas vezes a gente consegue ver e próprio leigo, né, a pessoa que não é da área médica, consegue observar. Se o nariz é muito arrebitado, aquela ponta muito fininha, então a gente consegue observar por algumas... A gente tem caso famoso, doutor Bruno, como por exemplo do Michael Jackson, né, que ele não se contentava, aparentemente, por tudo que a gente acompanhou na mídia, com o tipo de nariz, e ele foi fazendo no decorrer da vida várias plásticas. E eu creio que teve problema, né? Porque ele ficou meio que deformado, o nariz dele. Sim, cabe o médico também falar, olha, chega, agora não dá pra gente fazer mais, vai ficar artificial, vai ficar feio. Então a gente tem que falar para o paciente também a hora de parar. Agora nós temos a foto do narigudo mais amado do Brasil, né? O que é o nariz anduco, não é isso? Isso, exatamente. Que é o Luciano Huck. Mas é um nariz que cabe no rosto dele. Eu também acho que combina muito. Imagina o Luciano Huck, gente, fazer uma plástica. Exatamente, com o nariz pequenininho não vai perder a característica, né, a personalidade dele. É verdade, combina muito com o rosto dele. Agora, muita gente fica falando, não, teu nariz, né? Até tem uma forma popular de comentar sobre esse tipo de nariz, doutor Bruno, qual é? É o nariz de papagaio. Nariz de papagaio. Eu tenho nariz de papagaio, não combina comigo, mas eu acho que dependendo do tipo de rosto, combina demais, não tem que mudar nada. Carlinhos Brau, que tipo de nariz é do Brau? Esse gente boa que eu amo também, adoro Carlinhos. Já é um nariz negroide que a gente chama, que é um nariz com a base muito larga, com a ponta sem projeção, com a ponta sem definição. Você vê que não tem uma ponta muito definida. Então é um nariz negroide que é chamado. E se quisesse mudar, daria para mudar? Daria para mudar e diminui essa característica tão alargada, né? Então dá para diminuir assim, dá para melhorar o perfil dele. Temos mais uma foto aqui de mais um famoso para a gente comentar. A Isis Valverde, lindíssima, né, gente? Ela não tem nada o que fazer. Não né? tem. O nariz é lindo. Maravilhosa, boca linda, ela é perfeita, né? Ela é. Não tem nada o que fazer, nada a acrescentar. Boca, olha, o doutor Bruno falou, Isis perfeita, maravilhosa. E ela também tem um nariz, imagina essa mulher fazer uma plástica. Exatamente, é um nariz que tem uma pequena giba, não é um nariz perfeito. Como que chama? Pequena giba? É uma giba. O que é giba? É o ossinho em cima do nariz. Ah, tá, isso acima aqui. Então é um nariz que tem uma pequena giba. É comum no biotipo da mulher, do povo brasileiro ou não? É muito do europeu. O italiano tem um nariz que costuma ter uma giba maior. E o brasileiro, como tem muito miscigenação de raças, né, então acaba tendo bastante também. Que vem do italiano muito isso do italiano. mais, a giba no nariz. Giba, isso. Muito bom, e a Gisele com o rosto também perfeito, também, né? linda. Tom Cruise, gente, Tom Cruise não tem o que fazer, né? Que tipo de nariz é o do Tom Cruise? Ele é um nariz misto, é um nariz com a pele grossa, um nariz grande, também tem uma giba. E se eu não me engano, aí também tem uma laterorrenia, que é um nariz um pouquinho torto. Então, também cabia uma cirurgia, mas fica bem nele também. Gente, mas se Tom Cruise, não tem como Tom Cruise fazer cirurgia não, doutor. Ele é lindo desse jeito, se fizer cirurgia vai estragar, porque é maravilhoso. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, tá? E daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto. Ainda hoje no programa tem a voz da mulher, tá? E ainda tem dicas de maquiagem para dar aquela afinada no nariz, né? Então, não sai daí. A hora do café vai ser com o cantor gospel, o Edson Souza. Te espero, até já. Estamos de volta e hoje falando em correção de nariz. Eu converso com o cirurgião, Dr. Bruno Herkenhoff, e recebo também aqui no estúdio, né, a maquiadora Joyce Barbosa, que vai nos dar algumas diquinhas, aqueles truques que a gente adora, mulher truqueira, hein, Joyce? É isso aí. A gente adora um truque, hein, doutor Bruno? Para dar aquela afinadinha no nariz, porque nem todo mundo está conseguindo agora fazer a cirurgia ou fazer um procedimento estético. Sim. Vai dando uma disfarçada, tudo bem? Prazer. É uma honra estar aqui. Eu te agradeço, seja bem-vinda. Muita gente te procura para aprender como dar uma disfarçada e afinar o nariz? Na realidade, a primeira coisa que a cliente pede quando ela senta na cadeira, tem como afinar o meu nariz? É o primeiro pedido. Mesmo que ela tenha o nariz fininho? Olha aí, doutor Bruno. Ela quer mais, é isso? Sempre quer mais. Por quê? As pessoas acham que o nariz muito fininho é legal, o tal nariz de boneca, é isso? Transmite elegância, né? O nariz mais fino fica mais elegante.
Então, é a primeira coisa que quando Sim, sentam na sim. sua cadeira já pedem. E não só isso também, a maquiagem ela tem o poder de realçar e de minimizar algumas imperfeições, né? A gente consegue fazer isso através de algumas técnicas que vêm através do visagismo, que eu acredito que também seja muito aplicado dentro da cirurgia. E nós maquiadores aplicamos isso também dentro dos nossos conhecimentos mais técnicos. Só que a gente consegue às vezes direcionar, mas tem coisas que a cliente ela não consegue fazer sozinha. Mas hoje eu separei aqui 2 dicas incríveis que vai ajudar aí a mulherada em casa a ficar ainda mais linda e realçar essa beleza natural dela. Então, dá a primeira dica pra gente. A primeira coisa é você identificar a sua estrutura, né? Cada pessoa tem um nariz mais achatadinho, outras têm um nariz mais cheio na parte de baixo. Então você primeiro precisa identificar o que você quer minimizar. Por exemplo, no caso dela, na parte superior do nariz já é bem fininho. Então, se eu afinar nessas laterais, vai ter uma sensação um pouco estranha. Então, eu só vou minimizar e afinar da metade para baixo e iluminar levemente o topo do nariz, né? Nessa área e na pontinha É também. aquela coisa que a gente já aprendeu, né? Meio que básico assim na maquiagem, mas muita gente ainda não Verdade. sabe, por isso que vale salientar. O truque do esconde e mostra, né? exatamente. Escurece e acende, né? Exatamente. Ilumina para Exatamente. parecer maior, Isso. esconde para parecer menor. Sim, e assim, são truques bem rápidos de você fazer, não tem muita técnica mirabolante, sabe? É fácil de você realmente aplicar em casa. Então faz o primeiro truque Vamos pra lá. gente, Joyce. A primeira coisa é, identificou a estrutura do nariz, o seu jeitinho, coisa e tal, você vai minimizar sempre no formato de uma linha bem retinha. Nesse caso, como aqui já tem uma linha imaginária, eu vou vindo daqui para cá para poder minimizar isso de uma forma bem natural. Eu acho que o importante de hoje, cada vez está ficando mais consolidado isso, é você realçar a sua beleza natural e não mudar a sua característica. Mas assim, se eu posso melhorar a minha versão, ótimo. Tem gente que acaba desconfigurando um pouco isso na maquiagem, não é uma coisa interessante. Se você realmente quer mudar, o cirurgião plástico ele é mais indicado para esse processo, né? E então a gente vai pegar um pó com um pincel bem achatadinho e o pó ele tem que ser 1,5 tom. Tem gente que põe 3, 4, 5 tons mais escuro que a pele. Então o ideal é você botar 1,5 tom acima. Se não sabe escolher, chega em uma loja e Sim, pergunta, sempre. né? Mas assim, a dica até ideal é você botar o pó do lado do seu rosto. Percebe que esse é praticamente o mesmo tom? Ou um pouquinho diferenciado? Agora, quando você pega um pó um pouco mais escuro, você já consegue ver que esse já vai dar um contorno mais interessante. Então, se eu botasse esse aqui, talvez não daria tanta diferença, mas esse já dá um contraste maior. Entendi. Eu sempre dou a dica de você botar o pó na lateral do seu rosto, de você já maquiada, porque com pó é muito mais fácil de você fazer esse procedimento. Então, eu pego na pontinha do pincel, tem que ser um pincel bem achatado, bem quadrado, tá vendo? Que ele consiga fazer tipo formato de linha. E aí, eu vou vir bem pouquinho produto, isso é muito interessante, porque senão fica uma linha, fica exagerado. E eu vou vir de cima para baixo, fazendo uma linha bem suave. E o resíduo do pincel eu puxo lá pro topo da sobrancelha, ó. E nessa parte que é mais cheinha, a gente desce esse contorno. Porque como eu quero deixar o nariz dela mais imponente, né, dar essa sensação de nariz mais arrebitado, eu trago pra cá. Já percebe a diferença de um lado para o outro? É bem visível, né? E do outro lado, o mesmo procedimento. Primeiro eu concentro a maior carga aqui e o que resta eu jogo para o topo do nariz. O interessante é você nunca fazer uma linha reta, porque senão você deixa o nariz para baixo. Então, como eu quero arrebitar, eu escureço aqui, certo? E esfumo bastante. Qual a idade mínima, doutor Bruno, para se operar o nariz? Normalmente 16 anos, que é quando a paciente já parou de crescer, já está com as estruturas todas já formadas, então normalmente 16 anos. Você acredita que às vezes eu recebo pessoas que fizeram cirurgia plástica e pedem para afinar mais, o nariz já é perfeito, mas aí eu falo que afinei, mas na realidade eu só vou usar o segundo truque ali que eu vou mostrar. A segunda dica, além de usar o pó mais escuro, é você dar uma leve iluminada com o iluminador. Quem já tem um nariz bem bonito e já quer iluminar de uma forma natural, eu só indico usar o iluminador, que ele já dá uma sensação bem grande de que você realmente afinou esse nariz. Então eu vou te ensinar 2 pontos, vou ensinar para vocês aí em casa 2 pontos que você vai usar, né, na parte central do nariz que vai dar essa sensação. No caso eu vou pegar um iluminador, pode ser com um pincelzinho bem fofinho, ou você pode vir com o seu dedo mínimo mesmo e aplicar, que fica maravilhoso. Ó, e aí eu vou pegar um iluminador, e iluminador é um pó, pode ser sombra, eu vou usar tanto aqui quanto na pontinha. E aí eu concentro, fica assim, bem exagerado. Com o mesmo dedinho eu minimizo isso. E aí a gente tem aquele nariz de Lady, né? Em 2 truques bem simples, mas que realmente fazem uma diferença.
Acho que o grande lance da maquiagem é você sempre, aos poucos, para se precisar, vai retocando e aplicando mais produto. Muito bom. E o segundo truque, você vai tirar esse aí para mostrar o segundo pra então, gente? Em cima desse truque você vai dar Sim, outro? consigo. Tem duas formas de você fazer. Você pode fazer isso em pó, mas quem gosta de uma coisa assim mais pesada, mais drag, que a gente brinca na maquiagem e gosta realmente de realçar, eu indico você usar o corretivo líquido ao invés de usar o iluminador em pó. Realmente fica uma diferença bem assim gritante. Para quem gosta, eu vou indicar usar um corretivo líquido numa cor bem mais clara. Por exemplo, se você usa uma base no tom 5, você vai usar o corretivo num tom 3, no tom 2, assim, bem mais claro mesmo. Mas realmente, para fotografia, vai fazer uma diferença, assim, gritante. Quais são os piores erros que cometem com relação a esse truque da maquiagem? O primeiro é não esfumar, não tirar a marcação. Porque às vezes faz a linha, mas fica aquela demarcação muito evidente, muito forte, e não consegue tirar e realmente não fica bonito. Principalmente pessoalmente. Porque tem gente que faz uma maquiagem para foto, tem gente que faz uma maquiagem para um evento, então fica aquela coisa exagerada. Eu acho que tudo é uma questão do senso do controle da quantidade de produto. Às vezes tá lindo ali na frente do espelho, mas se você der aquela distanciada, será que tá legal? Será que eu não usei produto demais? Tira uma foto com flash para ver se tá funcionando, se não tá marcando nenhuma linha ali, você consegue já ter uma noção se isso tá acontecendo ou não. Entendi. Vai terminando aí que eu vou te falar rapidinho com o Dr. Bruno. Dr. Bruno, fala pra gente. A gente tá falando de um truque que é a maquiagem, né? A gente sabe que na cirurgia plástica não tem volta se errar, né? E até pode haver correções, porque eu sei que vocês, cirurgiões sérios, corrigem muitos trabalhos de cirurgiões não sérios. Quais são os cuidados na hora de buscar esse procedimento que a pessoa tem que ter? Primeiro ver se o médico é um cirurgião plástico credenciado e aceito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então basta acessar o site da SBCP e ver se realmente o médico é cirurgião plástico. E pegar informações, tanto na internet ou então com outros pacientes ou conhecidos de alguns resultados que foram bem sucedidos. Ok, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai mostrar, agora a gente está falando, né, em técnicas de correção de nariz. Enquanto nós temos a rinoplastia, né, que é cirurgia, a gente já conversou aqui bastante com o Dr. Bruno, a gente está mostrando ali uma técnicazinha de maquiagem, que é um truque básico que você pode fazer e retirar na mesma hora. A estética vai trazendo aqui pra gente, né, uma opção que é mais simples, que eu posso falar, que é o procedimento menos invasivo, que consegue basicamente disfarçar defeitinhos, coisinhas indesejadas, que é a rinomodelação. A gente vai dar uma olhada agora nesse procedimento e quem vai falar pra gente é a doutora Adriana Pontes. Vamos conhecer. De uns anos para cá, tem sido usado muito o termo harmonização facial, onde a gente valoriza pequenos pontos do rosto e às vezes tem os efeitos reparadores e não invasivos que melhoram a estrutura e então evitam uma cirurgia plástica. Então a rinomodulação é exatamente isso, é a valorização do nariz, corrigindo algumas alterações leves, onde o paciente fica mais satisfeito e acaba evitando uma cirurgia mais invasiva. Então o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que relaxar essa musculatura aqui do meio com toxina botulínica para esse nariz dar uma empinadinha. Depois que a gente fizer esse procedimento com a toxina botulínica, a gente vai ver como vai ficar e se realmente há necessidade de fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Nós usamos um preenchidor à base de ácido hialurônico, que ele faz uma moldagem, aumenta um pouco o volume da região e reestrutura aquela alteração existente. Assim, varia um pouco de caso para caso, né? Tem pacientes que absorvem mais rápido, outro não, mas na verdade o tempo em média é de 1 ano e meio a 2 anos de duração. Pode, às vezes, aparecer algum edema, bem normal por conta da introdução da cânula. A gente sempre deve fazer com cânula para não ter até risco de extravasamento de sangue, rompimento de vaso. A gente tem que sempre manter uma harmonização o máximo possível. Mas quando você quer mudar esse nariz, você não está satisfeito com ele, a gente tem sempre que recorrer
também a avaliação do cirurgião plástico, porque ele junto comigo vai ver a necessidade de fazer a cirurgia ou não. Então, o recado que eu deixo é o seguinte, é que todo mundo tem as suas características e cada um tem uma beleza, um tipo de beleza. Hoje em dia, a gente está padronizando muito essa questão da estética, todo mundo quer ficar igual. E não existe isso, cada um tem a sua própria beleza. Então, o que a gente faz? A gente valoriza os pontos que a gente pode corrigir e essa beleza vai ficar mais evidente e a pessoa vai ficar mais feliz. Mas tem que ter cuidado, porque sempre tem que ser vista por bons profissionais, por profissionais qualificados, até porque tem produtos que não são muito confiáveis e podem gerar efeitos colaterais no paciente e ter consequências graves. É importante fazer esse trabalho em equipe para ter um resultado eficaz. É isso aí, doutor Bruno. Quando que é recomendado, por exemplo, esse tipo de procedimento que é mais simples do que uma cirurgia irreversível? Sim, normalmente ele dura mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Reversível, existem produtos que conseguem quebrar esse produto e reverter. Normalmente a gente utiliza para pequenos procedimentos, pequenos defeitos. Para defeitos maiores, para um nariz mais complicado, aí o ideal é cirurgia. Há contraindicação para esse tipo de procedimento? Tem algumas hipersensibilidades ao produto e doença inflamatória, paciente que tem alguma doença reumatológica, o ideal é não fazer. Não fazer. Deixa eu só ver aqui como que ficou o segundo truque da Joyce. Fala pra gente, o que é que você fez? Uau! Eu botei o corretivo. Realmente... É mais evidencia mais. Então, é sempre importante você evidenciar. Percebe que, por mais que tenha um contorno, por mais que tenha afinado o nariz dela, eu não tirei a característica principal, né? A estrutura do rosto dela não foi mudada. E eu acho que dentro dessa coisa de contorno e iluminação, disfarces ou não, a gente não pode descaracterizar a beleza natural dessa cliente. Então, você, quando for fazer em casa, faça de um jeito que melhore sua versão, que não mude quem você é, que eu acho que isso é essencial. Verdade. Né? Eu acho que a maquiagem, ela tem que nos deixar, né, melhor. Sim, sempre. Porque tem maquiagem que descaracteriza completamente seu rosto, daí não vale. Sim, sim. Minimizar algumas coisas que nos incomodam é uma coisa, agora mudar a nossa estrutura realmente é outra coisa. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. O antes e o depois da nossa modelo na telinha para você. E eu quero te agradecer pelos truques. Olha que legal a diferença dela. Né, o antes e depois a gente vê que dá uma mudada mesmo, então é um truque aí usado. Total. Né? As mulheres pedem bastante. Muito bom. Isso tem que praticar, maquiagem é prática. É prática, literalmente tem que praticar para ficar errar bem. E acertar diversas vezes. Muito obrigada pelo convite. E ela é linda, né? Ela é uma gata. Maravilhosa. Obrigada, foi um prazer enorme. Eu que te agradeço. Doutor Bruno, muito obrigada por nos esclarecer, né? Tirar todas as dúvidas com relação ao nariz, né? Muita gente, realmente tem gente que tem problemas realmente, se sente com a autoestima complicada, né? É por causa do nariz. Então, acho que é importante, agora tem que tirar todas as dúvidas, tem que procurar realmente um profissional, entrar no site que está aí na telinha, né? Para saber se o cirurgião está apto a fazer na Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Plástica. Isso é importantíssimo para não cair enrascada aí por aí. Exatamente, o mais importante é isso, procurar um cirurgião plástico e evitar o exagero. Muito obrigada, tá? A gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco tem o quadro A Voz da Mulher, hoje falando em direito patrimonial. A gente volta já. Estamos de volta e hoje, segunda-feira, é dia de Voz da Mulher. Aquele quadro onde nós falamos dos nossos direitos, né? E a gente pretende, com esse quadro, combater a violência contra a mulher em todas as suas formas. Hoje nós vamos falar em direito patrimonial. Para conversar comigo, aqui no estúdio, a advogada Aline Xavier. Seja bem-vinda, boa tarde. Bom, antes da gente falar um pouquinho, a gente precisa explicar os regimes de casamento, né? Como funciona? Pois é. Nós temos os regimes de casamento estipulados no nosso Código Civil, que são a comunhão parcial de bens, que é a regra, quando ninguém opta, é esse que vai seguir. Temos o regime da separação total de bens, temos o regime da
união total, né? Comunhão total de bens, participação final dos aquestos e temos o regime obrigatório, né, da separação total, que é uma imposição da lei que obriga a separação de bens em alguns casos. Bom, a gente está falando em direito patrimonial, só que agora eu vou pedir a licença para a gente mostrar um vídeo da delegada Fernanda Fernandes, que fala quando esse direito é desrespeitado, a violência patrimonial. Vamos entender. Hoje eu vou falar um pouco sobre violência patrimonial, uma violência muito comum, mas pouco sentida pelas vítimas, porque essa violência ela é muito silenciosa. Na verdade, o agressor age de forma camuflada e a vítima não consegue perceber que está em violência. Por exemplo, quando o agressor proíbe a vítima de trabalhar, dizendo que, nossa, você não precisa trabalhar, meu amor, eu vou te dar tudo, eu vou te dar uma vida de rainha e de princesa. A vítima acredita que o agressor não quer que ela trabalhe por amor, porque ele quer dar um conforto para ela, e não é. Na verdade, ele quer controlá-la, né? Quer torná-la dependente financeiramente e afetivamente. Tem também aquela violência patrimonial que vem revestida, por exemplo, de agressão, quando o agressor ele acaba danificando, quebrando todos os objetos de trabalho da vítima. Isso é muito comum para impedir a vítima de exercer a profissão, o ofício dela. Então o agressor quebra tudo e a vítima não tem como trabalhar, principalmente quando ela é dona do seu próprio negócio. Outra violência patrimonial muito comum é quando o agressor fala para a vítima, olha, se você me largar, eu não vou dar mais nada para os nossos filhos, eles vão passar fome, eles não vão ter o que comer. E a vítima, por medo, acaba não se separando do agressor. É muito comum esse tipo de violência. Também é aquela que o agressor corta o cartão de crédito da vítima, ele não dá mais dinheiro, a vítima já não trabalha porque ele não deixou a vítima trabalhar ou porque está desempregada, e o agressor acaba para controlar a vítima, né, controlar inclusive as saídas, enfim, ele acaba cortando o cartão de crédito, o dinheiro da vítima. Muito comum também quando o agressor ele quebra o celular da vítima, porque ele mesmo deu o celular para a vítima. Ele dá o celular para a vítima de presente como forma de controle, ele quer controlar com quem a vítima fala. E a partir do momento que ele é impedido de controlar, de ter acesso às conversas da vítima, ele quebra o aparelho dela. Então, a gente já citei aí inúmeros casos de violência patrimonial, a gente tem inúmeros casos, né? Esses são só alguns exemplos. A vítima, na verdade, ela tem que perceber que ela está numa violência patrimonial, que às vezes ela vem revestida de uma violência psicológica, né? Quando, por exemplo, o agressor, ele acaba convencendo a vítima que o trabalho dela não tem importância, porque ela ganha mal, porque ela faz um trabalho subalterno e aquele trabalho não tem importância nenhuma. Então, que ela deve largar aquele emprego, porque aquele emprego, assim, não tem importância nenhuma. Na verdade, aquele emprego dali, nada é a mesma coisa. E aí a vítima fica com a autoestima reduzida e acaba largando o emprego, largando o trabalho. Então, assim, a gente tem inúmeras formas de violência. A vítima tem que perceber no primeiro sinal de controle do agressor, procurar a delegacia mais próxima. Procure a DEAN Caxias, procure a delegacia mais próxima. A DEAN Caxias fica na Rua General Dionísio, sem número. Funcionamos 24 horas por dia. Gente, eu sou fã dela, porque ela está à frente de um trabalho maravilhoso. Eu quero parabenizar todos vocês, né, da Prefeitura de Duque de Caxias, a delegada Fernanda Fernandes. É um trabalho muito sério. Por que que a gente está? Por que que eu trouxe todas as segundas-feiras o direito da mulher? Eu tive acesso principalmente aos números, né? Duque de Caxias é líder, Aline, né, em feminicídio no nosso estado. É um absurdo, os números são alarmantes. Então, eu estou, né, é obrigação minha, uma vez que o programa é Band Mulher Rio, eu estou aqui com portas abertas para vocês, para que vocês saibam que de forma alguma nós mulheres temos que passar por qualquer tipo de violência. E você tem como, né, pedir socorro, você tem como gritar. Tem autoridades, tem pessoas engajadas que estão lutando por você. Então, não passe por esse tipo de absurdo, não é isso, Aline? É isso. A delegada Fernanda Fernandes citou vários tipos de violências patrimoniais aí, que a mulher, né, sofre. Dessas que ela citou, quais as que chegam mais ao seu escritório? Exato. A doutora
falou maravilhosamente bem. É uma violência muito sutil. Quando a gente pensa em violência contra a mulher, a primeira violência que vem à nossa mente é a agressão física, que além de ser mais visível, é de mais fácil constatação. Mas temos outras e que podem causar danos irreversíveis, como a psicológica, que já começa na psicológica e acaba seguindo na patrimonial. Tem essas mais sutis, que é realmente o homem que desestimula a mulher de se desenvolver profissionalmente, você não precisa trabalhar. Mas quando ela se impõe e começa a trabalhar, ele também tem aqueles casos de que ele pega o salário dela 100% e ele é quem determina como ela vai gastar aquele salário. Gente. E quando o clima começa a não ficar bom o suficiente, já vai dar em separação, aí é que começa a violência patrimonial mais agressiva, né? Esse homem ele começa a destruir o patrimônio da família para quando se separar, ela saia sem os seus direitos, né? Qual é a principal, né, conduta desse agressor? Até onde ele quer chegar, Aline, com isso? A principal conduta dele, ele quer subjugar a vítima, humilhar e fazê-la desistir de separar ou retomar essa sociedade, né, conjugal falida e eivada de violência. Então a mulher, muitas vezes, ela abandona o lar, sai de casa com os filhos porque não aguenta mais aquela pressão psicológica e ele vai e tira tudo. Plano de saúde, ameaça colocar os filhos, por exemplo, em escola pública, seus filhos vão passar fome. E a mulher, às vezes, sem conseguir se recolocar no mercado de trabalho, até mesmo porque antes já não conseguia, faltava apoio em casa, ela acaba cedendo e voltando para esse ambiente totalmente contaminado. Quais são as principais medidas protetivas, né, para ajudar essa mulher? A mulher, ela tem um 180, que é um auxílio, eles dão apoio psicológico, tem que procurar sim a delegacia, como a doutora delegada falou, e o juiz, a mulher, diante dessas condutas do agressor, ela tem que levar o conhecimento do Ministério Público através da delegacia para que seja instaurada essa competente ação criminal. Às vezes na área de família, porque o que acontece? A mulher, ela até busca essa reparação na área civil, na área da família. Vou lá resguardar o patrimônio dos meus filhos. Mas acaba não vislumbrando que ela está sendo vítima também de um crime. Então o juiz, visualizando no processo de família essas atitudes do homem de reter documentos, destruir documentos, dilapidar o patrimônio da família, ele também pode comunicar ao Ministério Público para que seja tomadas medidas cabíveis. Doutora Aline, é fácil punir o agressor desse tipo de crime? Não, infelizmente não. Primeiro esbarramos no próprio silêncio da vítima, que muitas vezes por vergonha e medo, como eu disse anteriormente, busca a reparação só na área civil. Esbarramos também na própria lei. A corrente majoritária, ela diz que essa violência só é caracterizada um crime se feito já após a separação ao menos de fato. Então, às vezes a vítima sofre essa violência durante a constância do casamento e a corrente majoritária alega que não é crime. A Lei Maria da Penha fez com que os crimes já existentes no Código Penal fossem punidos também na relação doméstica, nessa violência contra a mulher. Mas a gente ainda esbarra nessas dificuldades, né? Tanto da lei. A Lei Maria da Penha, como um todo, como o nosso Brasil, nós temos leis excelentes. Nosso problema é a efetividade do cumprimento dessas leis. Diminuiu, Aline, esse tipo de crime depois da Lei Maria da Penha? Olha, ou não? Não. Hoje nós temos 500 mulheres agredidas por hora no Brasil. Sim. Mas por que, em contrapartida, hoje o crime contra a mulher tem aumentado absurdamente? A gente tem casos aí alarmantes, né? 500 mulheres por hora agredida, né, com a evolução que nós vivemos, é realmente assim inaceitável. Verdade. Por quê? Que acontece? A minha opinião, eu acredito que na verdade não aumentou, e sim estamos tendo mais divulgação. Acesso à divulgação que a gente não tinha antes, né? Uma mulher... E muitas mulheres mais corajosas em denunciar. Uma mulher que denuncia estimula outra que esteja vivendo naquela situação também denunciar. E nós temos hoje a internet, os programas que estão dando essa visibilidade e muitas mulheres, como a doutora falou, elas não sabem que estão vivendo uma violência. Elas acham que é comum. E o que a gente tem para dizer elas têm que ter coragem, têm que buscar ajuda, principalmente a psicológica, porque ela precisa se fortalecer para buscar depois os seus direitos. Procurar um advogado habilitado, né, especializado na área de família, criminal também, para fazer a denúncia.
Se não tiver como contratar um advogado, porque muitas estão com problemas financeiros, né? Aquele agressor já tirou todas as ferramentas dela, procurar a Defensoria Pública, mas não desistir. Porque parece um caminho sem luz no fim do túnel, mas ele existe. O que não dá para acreditar é que vai ser só uma vez. O agressor não para nunca na primeira, vai ter uma segunda, vai ter uma terceira, até chegar numa agressão. Então tem que denunciar. Tem que denunciar. Eu quero te agradecer por ter vindo ao Band Mulher, né, esclarecer para a gente sobre um assunto tão importante para que a mulher saiba os seus direitos. Dizer que o programa está de portas abertas para você, comigo tá sempre, bom? tá Muito ótimo, obrigada. muito obrigada. E, gente, antes de chamar o intervalo, eu só quero te dizer o seguinte, né? Vocês me permitem estar com vocês, as pessoas que nos acompanham aqui diariamente no Band Mulher, né? De certa forma, que através de uma tela a gente acaba virando íntimas, né? Então, como amiga, eu só tenho uma coisa para te dizer. Eu sei que quando a gente casa, ou quando a gente se apaixona, ou quando a gente encontra aquela pessoa que a gente julga, né? Encontrei o meu amor, constitui família, tenho meus filhos, é lógico. E a doutora Aline está aqui à minha frente, eu duvido que alguém chegue ao escritório dela e fale, não, casei pensando em me separar, eu estou com esse homem porque eu estou... Ninguém, a gente casa realmente acreditando que vai ser eterno, que vai ser para sempre. Só que muitas coisas que acontecem, né, e que nos mostram assim, que realmente não dá, que não tem como você levar para sempre, ou você está em uma situação que te põe para baixo, que te despreza, que te desvaloriza. Então você tem que de alguma forma buscar ajuda. Se você sente aí do outro lado, você é uma mulher que está sendo ameaçada, vítima de um homem que faz esse tipo de coisa com você, você tem que buscar ajuda de alguma forma. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui todas as segundas-feiras, te encorajar para você acreditar que você pode ir além, que você de maneira alguma você pode passar por esse tipo de problema e de agressão. Eu sei que as complicações são muitas. Para onde eu vou, Gardênia? Eu vou morar onde? Como que eu vou manter meus filhos? Se aconselha, busca uma dessas mulheres que estão vindo aqui no programa, pede ajuda. A doutora deu vários números aí, né? Tanto de Duque de Caxias quanto do Rio de Janeiro. A gente todas as segundas está dando todas as informações para vocês, para que vocês não aceitem, para que vocês saiam, vocês se amem, porque dá sim, tem como refazer a vida, tem como recomeçar, né? E você sair desse pesadelo. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco tem a nossa Hora do Café e eu vou receber o cantor gospel, o Edson Souza, tá? Tem também a nossa diva aqui do dia. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e agora eu tenho o privilégio de receber aqui no estúdio esse artista, meu amigo Edson Souza. Ele é cantor gospel, nascido em Paulo Afonso, no interior da Bahia, e ele está lançando atualmente o EP Rompendo. Está de passagem aqui pelo Rio de Janeiro e lógico que eu não poderia deixar, né, de convidá-lo a vir aqui no Band Mulher para tomar um cafezinho comigo e matar a saudade. Seja bem-vindo, Olá, que coisa querida. boa! Que prazer, Que Gardênia, prazer lhe estar com receber. você. Gente, eu conheço esse rapaz desde esse tamanho, É verdade. não é? Mas porque você era alto, né? Ó, já... Mas é de muito pequenininho, é uma amizade de muitos Verdade. e muitos anos. Verdade. Senta, Edson. E daí, só para contar para vocês, eu lembro com muito carinho do Edson cantando na igreja. E daí eu lembro dele cantando, depois Edson virou um rapaz, casou, mudou de cidade e meio que deixou a música um pouquinho de lado. Mas a gente sempre se falou muito através das redes sociais, né? Por e-mail. E uma vez eu falei para ele, você lembra disso? Lembro. Você tem que retomar a sua carreira, porque ele tem um dom. E quando a gente tem um dom, Edson, a gente não pode deixar passar. Verdade. E daí o quê? Uns 2, 3 anos você retomou? Isso. De fato, nós estamos agora retomando a carreira, né, a carreira musical, que sempre nos acompanhou, né? A música sempre esteve presente na minha vida, né? E eu não podia deixar de voltar a cantar Deus, voltar a cantar,
né, para as pessoas, porque isso tem sido algo muito bom, né? Cantar, né, fazer música é algo que traz satisfação ao meu coração, né? Então sempre tive esse desejo no coração de retomar, né, e diante das oportunidades, né, que Deus tem nos dado, a gente está voltando, né, com esse EP, rompendo, né, que eu tenho certeza vai abençoar muitas vidas. O que você acha, Edson, que a música representa na vida das pessoas, a sua música, e o que você procura passar? Olha, o que nós fazemos, né, com a música é algo que representa o interior, aquilo que vem de dentro, né? Então a música ela tem o poder de curar, ela tem o poder de trazer uma mensagem, né? E quando você traz uma mensagem de paz, quando você traz uma mensagem que traz as pessoas a pensar os seus conceitos ou repensar os seus conceitos, isso é muito bom. Então, o que nós cantamos tem essa característica, né? Agora, assim, uma coisa importante a gente tem que colocar, a gente sabe que houve uma época, né, até com as doutrinas das igrejas, né, e muita gente confundindo as coisas. Sim. Houve, assim, uma descrença e uma perda muito grande de pessoas que poderiam ouvir a palavra, se identificar, porque a gente sabe que a fé, ela transforma vidas, isso Sim. é fato. Fato. E hoje a gente vê, né, o mundo gospel, a música gospel com uma crescente muito grande, né, artistas como Aline Barros, Fernanda Brum, entre outros, né, o Anderson Freire, quem mais? Fernandinho. O próprio Kleber Lucas, indo por um caminho que hoje você escuta música gospel e não necessariamente você tem que ser evangélico. Não. Você tem outro estilo. Hoje eu acho que a música gospel ela tem atingido cada vez mais pessoas que, mesmo sem ser evangélica, elas gostam da letra, do estilo musical, do ritmo. Isso ultrapassou a barreira da religiosidade, né? A música ultrapassou a barreira da religiosidade. Isso é muito positivo, porque a religião não é um negócio legal, né? Você bloquear as pessoas, né? Você trazer regras, né, pré-estabelecidas, normalmente por pessoas, por homens. Então a música, ela tem de fato que vir com essa característica de libertação, né? Essa característica de trazer paz às pessoas, trazer uma mensagem transformadora, né? Então isso é muito legal. Essa música que tem sido cantada pelas pessoas, ela traz hoje uma nova roupagem, né? Uma nova característica. É uma música que alcança corações, é uma música que tem sido, inserida no contexto de uma sociedade inteira, né? Acabou aquela coisa da música da igreja, a música gospel, que só era restrita a uma parte das pessoas. Hoje não, né? Graças a Deus por isso, né? A música hoje, ela de fato é universal, né? Isso é muito legal. Amém. Agora você faz parte de um projeto social, né, para ajudar crianças do Alto Sertão, em Canapi. Isso. Fala um pouquinho disso. Então, nós temos uma parceria, né, com um missionário chamado Eli Anderson, né? E a esposa dele, Kate, ela é neozelandesa e eles se conheceram na Jocum, lá em Curitiba, né? Jovens com a Missão é um projeto, né, que prepara missionários para atuarem em várias áreas, né? Principalmente no caso dele, por exemplo, que é publicitário, ele usa isso, né, esse talento que ele tem para fazer missões. E esse projeto, que fica em Canapi, no interior de Alagoas, cidade muito pequenininha, muito sofrida, né? É uma cidade que tem um IDH quase de 0,5, IDH pequenininho, um IDH baixo, né? Ou seja, o desenvolvimento das pessoas é muito baixo. Isso em se tratando de educação, saúde, saneamento básico, né? E um lugar que tem, assim, muitas necessidades. O projeto, né, atende hoje a cerca de 30, 40 crianças, né, que estão expostas, crianças vulneráveis, coisa muito linda, né? E nós já vimos com essa parceria há algum tempo com Eli Anderson e queremos, através desse trabalho, né, eu tenho conversado com ele, né, pontualmente sobre isso, fazer com que esse trabalho de alguma forma traga recursos para esse projeto, né? Disse, olha, Anderson, eu não tenho interesse comercial no trabalho, o interesse seria, né, fazer com que isso alcance pessoas, com que isso traga recursos para ajudar esse projeto, que é um projeto espetacular. Ele já tem tido resultados formidáveis, né, com essas crianças, né, que têm sido expostas a tantos riscos, a tantas questões familiares e sociais, e o resultado é tão lindo que eu realmente
tenho estado com o coração muito contrito nesse aspecto aí, e nós resolvemos abraçar essa causa e estamos juntos nisso. Nesse novo EP, Edson, já está disponível nas plataformas digitais para as pessoas que quiserem ouvir, como que faz? Então, nós estamos aqui exclusivamente no seu programa, né? Nós vamos cantar essa primeira canção, né? Mas nós iremos lançar em cerca de 2 meses em todas as plataformas digitais, estará disponível para você, né, que tenho certeza será um ouvinte do nosso trabalho, e vamos fazer o EP em meio físico, né, que hoje não vende mais CD nas lojas, né, está cada vez mais, mas no interior, né, nessas cidades pequenas, isso ainda é uma realidade, né, e nós queremos levar isso para as pessoas, porque quem adquirir o EP vai estar ajudando o projeto missionário lá do Eli Anderson. Tá? Oh, muito legal, parabéns, Edson. Eu que agradeço. Né? E esse seu novo álbum você se inspirou para fazer, você compõe também, né? Eu também sou compositor, né? Mas assim, impreterivelmente nesse álbum eu tenho canções do Anderson Freire, né? Eu tenho 2 versões internacionais da Bethel Music, né, do Jeremy Riddle. São canções que nós estamos agora gravando com autorização, tudo certinho. Né? E não tem nenhuma composição minha. São 5 músicas apenas, é um EP que nós estamos amadurecendo para evoluir para 10 músicas, mas nesse momento a gente está aguardando aí esse processo de autorizações e tal para poder lançar nas plataformas digitais. Olha, eu quero te agradecer por você ter vindo, né? Tomar esse cafezinho comigo agradeço, aqui, querida, gente, como é bom, né? Eu que agradeço. Rever gente que cresceu com a gente. Obrigada, muito benção, sucesso tá? na vida, sua na minha vida. casa. Parabéns pelo projeto, eu conheço o Canapi e eu sei da necessidade, para você que está me assistindo e não sabe ainda, eu nasci bem no sertão do Nordeste, né? Fui criada em Paulo Afonso, Bahia. Esse rapaz, meu amigo desde criança, mas independente da amizade, ele é um cantor e é um artista nato. E assim, depois eu fui para Recife, fiz a minha vida profissional toda em Recife, então muitos anos da minha vida eu fui radicada em Recife, fiquei em Recife, mas assim, é muito bom te receber, né? Eu que agradeço, querida. Muito obrigada e muito sucesso, tá bom? Te rever, estar aqui no seu programa, tá? A esposa está aqui, a Dani, tá né, aqui, acompanhando. Tá o Edson é pai, a gente tem aqui a Evelyn, a Ellen e o Cauã, né? Minhas 3 pai, bênçãos. 3 bênçãos 3 já, bênçãos. né? E um grandão, né? E uma mistura, eu vejo um parece muito com você, outro parece a cara da Dani, verdade, né? Verdade. Deus é bom demais. Muito bom. Olha, hoje eu termino o programa, né, falando para vocês, e ao lado desse amigo querido, né, talentoso, e me faz refletir sobre a importância de uma amizade de verdade. Você já parou para pensar quem são os seus verdadeiros amigos? Aí, ouvindo essa pergunta, parece difícil de responder, né? Mas olha, é muito simples. Basta você ver aqueles que estiveram ao seu lado, porque uma amizade verdadeira é como um casamento, por exemplo. É na alegria, na tristeza, nas dificuldades, na perda de um parente querido. Quantas histórias esse rapaz contou para me alegrar lá no hospital. Minha mãe internada e ele conversando comigo e tentando acalentar o meu coração quando doía demais. Isso é um verdadeiro amigo, né? Num dia, por exemplo, de uma crise existencial, como a gente está falando aqui, numa TPM daquelas, nas decepções, a minha diretora estava falando, na TPM, eu já te conheço na TPM, né? Nas decepções, num dia muito ruim de trabalho, aquele amigo que você pode ligar e falar assim, olha, tá ruim, estou cheia de dúvidas, estou com um problema, esse amigo te escuta, não te julga. Então, observem, né, quem está lá, sabe, nesses momentos, essas pessoas são como joias, então você dê valor a elas. E se tiver pelo menos um amigo assim que seja, você tem que agradecer muito a Deus, né? Pois uma amizade de verdade a gente não vê toda hora por aí. Então, aproveitando também que o Edson está aqui, eu tenho outra grande amiga sentadinha ali, né? Está assistindo a Marília Santos, assistindo minha amiga há 20 anos quase. Olha, é muito tempo de amizade. A gente a vida inteira, né? Verdade. Você está me vendo em várias fases. Eu espero quando eu estiver bem velhinha e você também bem velhinho, a gente ainda esteja aqui. Amém. Olha, o Banho de Mulher fica por aqui. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um beijo bem grande. Vamos ouvir agora Edson Souza cantando pra gente, louvando. Um beijo e até amanhã eu te espero. Por favor, Edson.
Queremos mais uma vez ouvir tua voz. Queremos mais uma vez sentir o teu espírito. Faça queimar